A geração Boomer foi a pior geração da história recente? É isso que muitos estão começando a achar. Os pais da atual geração compraram uma casa, os avós se aposentaram com uma pensão sólida, e a geração atual? Ela sente que está pagando o dobro do preço por metade do que eles tiveram. Por que isso está acontecendo? O que mudou? E se eu te disser que não foi por acaso? Que a geração Boomer organizou todo o sistema financeiro para se beneficiar em detrimento de todas as gerações seguintes. É a geração que fala para o jovem trabalhar duro, o que por um lado com certeza é verdade, tem que trabalhar duro, mas também tem uma verdade inconveniente nisso. A prosperidade que deveria ter sido investida no futuro foi consumida no presente, criando um sistema que hoje extrai riqueza das gerações mais jovens e manda direto para a geração Boomer. E se você não entender como essa máquina funciona, você vai passar a vida inteira alimentando ela. Você será o patrocinador de um futuro que só vai chegar para as gerações passadas. Nesse vídeo, eu vou comentar um artigo do Michael Green e te mostrar os dados, a mecânica e toda essa história, sem nenhuma teoria da conspiração, de como a geração Boomer vendeu o futuro das gerações seguintes. E o mais importante, é claro, como escapar disso. Muito prazer, eu me chamo Matheus Savari, sou sócio e cofundador da Target, e você está no lugar certo se você se interessa por investimentos, proteção patrimonial e pelo mercado cripto. Antes de começar, entenda uma coisa. Tudo que eu vou falar aqui deve ser entendido como uma referência ao todo, tá? As decisões que a sociedade Boomer tomou e não indivíduos específicos, tá bom, pessoal? E mais especificamente, eu vou comentar também sobre o Brasil, mas mais especificamente sobre países desenvolvidos como os Estados Unidos, ok? Como maior economia do mundo, tudo o que acontece lá, querendo ou não, respinga em países emergentes como o Brasil. Então, vamos lá. Imagina que uma nação encontra o tesouro que toda nação quer encontrar hoje. Nos anos 60, os Estados Unidos encontraram esse tesouro. Foi o dividendo demográfico. A enorme geração Baby Boomer, nascida a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, 1946, entrou finalmente na força de trabalho. A participação feminina também aumentou, e havia mais trabalhadores do que nunca para sustentar menos dependentes. Pela lógica, né, isso que é muito bonito, com mais trabalhadores pagando impostos e menos pessoas recebendo auxílio do governo, a dívida pública devia ser diminuída, devia ter despencado. Mas o que aconteceu foi, na verdade, o verdadeiro oposto. E os dados mostram a história. A partir dos cortes de impostos do Kennedy em 64 e depois do Reagan nos anos 80, em vez de poupar, eles consumiram mais. Eles pegaram o maior bônus fiscal da história e gastaram. Eles tinham na mão a chance de reduzir a dívida pública, mas preferiram deixar o endividamento para as próximas gerações. Só que gastar todo esse benefício que eles tiveram não foi o pior. O golpe mestre de tudo isso foi mudar a forma como as pessoas poupam. Eles acabaram com as pensões de benefício definido e criaram um sistema de previdência privada, como o 401k nos Estados Unidos. No papel, parecia excelente democratizar os investimentos, só que na prática eles criaram uma máquina de riqueza para eles. E essa máquina funciona assim, foi isso que aconteceu. Milhões de trabalhadores hoje são obrigados a injetar dinheiro todos os meses em fundos de índice, tipo o que nós no Brasil fazemos, só que com o INSS. Eles fazem com fundos que compram índices que compram ações, como o S&P 500. Esse dinheiro dos trabalhadores compra as ações de forma automática, como a Apple, Google, Microsoft, sem se importar com o preço da ação ou com os fundamentos da empresa. É uma demanda quase cega e constante. Você paga ali, né? Quando você está trabalhando, o fundo vai comprar essas ações querendo ou não. Só que os boomers entraram nessa ação, todas essas ações, há muito tempo atrás. E hoje, milhões de pessoas e trabalhadores seguem mandando dinheiro para esses índices, para essas ações, deixando os boomers cada vez mais ricos, possibilitando que eles ganhem dividendos ou que vendam as ações a preços exorbitantes. Já a geração trabalhadora, que está em idade produtiva, investe em ações completamente distorcidas que uma hora ou outra vão ter que corrigir para baixo, não tem para onde fugir. E é aí que o quebra-cabeça se monta. Por que o S&P 500 parece tão caro em relação aos lucros das empresas? Porque o seu preço hoje não reflete a capacidade produtiva da economia. Ele reflete trilhões de dólares de poupança passiva que são forçados a comprar ações independentemente do preço. É quase que uma bolha demográfica. É uma espécie de sistema Ponzi que precisa de cada vez mais dinheiro para se sustentar. Então, os jovens trabalhadores estão matematicamente em desvantagem, comprando no topo aquilo que as gerações anteriores compraram no fundo. Isso falando de Estados Unidos, porque quando nós olhamos para o Brasil, o quadro é ainda pior. A nossa geração não compra empresas como a geração atual na América.
Na verdade, não compra nada, apenas manda dinheiro para as gerações passadas sobreviverem. E nos Estados Unidos, pelo menos os mais velhos vivem com qualidade de vida. Aqui no Brasil, a aposentadoria não serve, mal serve, né, para sobrevivência. Mesmo com a carga tributária abusiva, que joga os trabalhadores para o fundo do poço, os mais velhos nem assim conseguem uma aposentadoria digna. E, mais uma vez, digo aqui, isso aqui é reflexo das escolhas do passado. Políticas públicas que receberam apoio da população e que hoje cobram o seu preço. As gerações passadas acreditaram na moeda sem lastro do governo e hoje todos nós sentimos, né, a inflação no mercado, no preço de todos os produtos e serviços. Eles acreditaram que, né, deviam ganhar tudo do Estado e que o Estado devia ser esse papai, né, fornecendo todo o serviço necessário. Eles preferiram a promessa do saneamento básico do que a chance de construir o saneamento com suas próprias mãos. Hoje nós temos uma moeda sem valor, um sistema de aposentadoria fadado ao fracasso e um Estado com um controle absoluto em todas as áreas da nossa vida. E, mais uma vez, as políticas que possibilitaram tudo isso foram apoiadas pelas gerações anteriores. Isso é realmente trágico de pensar. Talvez você, enquanto indivíduo, não tenha apoiado, talvez nem seus pais, nem seus avós tenham apoiado tudo isso. Mas o fato é que uma geração, em sua maioria, aceitou todas essas mudanças. Hoje a minha geração, uma geração anterior à minha, as próximas gerações, né, estão pagando um preço do caramba, né, um preço muito alto por más escolhas do passado, não só escolhas econômicas, né, que com certeza impactam muito, mas escolhas políticas, escolhas sociais. E quando for a hora de tudo isso aqui virar ao contrário, quando a correção vier, ela tende a ser massiva e vai prejudicar não só as gerações mais novas, mas também os baby boomers, que foram, né, quem ajudou a criar todo esse sistema. Mas a boa notícia é que você não precisa ser um participante forçado nesse jogo, tá? Você pode simplesmente escolher não jogar o jogo, não participar dessas regras. Se o sistema tradicional é uma máquina de transferência de riqueza, onde você, né, as gerações mais novas estão no lado errado sempre da equação, a única jogada vencedora é mover uma parte do seu patrimônio para um sistema fora de toda essa máquina, um sistema que não aceita essas regras. É por isso que o Bitcoin é tão revolucionário. Ele é um sistema de riqueza que não depende disso tudo. Ninguém consegue arbitrariamente mudar as regras do sistema do Bitcoin. Não tem um CEO, não tem um presidente ali que vai determinar para que lado nós vamos. É um ativo de reserva neutro, cujo valor se baseia em matemática e em escassez, e não em fundos de aposentadoria, em empresas comprando índices, como é o caso do mercado tradicional. É verdade, claro, né? No curto prazo o Bitcoin sofre manipulação. Não estou dizendo que ele é um sistema isolado, eu estou dizendo que ele é muito mais robusto do que o resto. E falando de manipulação em manipulação, o real que você usa no dia a dia também está o tempo todo sendo manipulado. Não só por fundos internacionais de especulação, mas pelo próprio governo. O governo tem o poder total, o controle total de manipular o real como ele bem entender. E sair do sistema não significa você vender tudo e, né, fugir para as montanhas, não é isso que eu estou falando. Significa que você estrategicamente consiga diversificar em um sistema paralelo, um sistema que não foi desenhado para extrair o seu valor, mas para preservar o seu valor e o seu patrimônio. No fim, a história aqui não é sobre mocinhos e vilões, não estou dizendo que a geração boomer tem que ser odiada. Não, estou falando simplesmente como as coisas são. Esse é o estado, é o reflexo das escolhas do passado. E a pergunta que fica é, que escolha você vai fazer hoje para impactar o seu futuro? Aqui na TAG, o nosso trabalho é mostrar para você como a máquina funciona para que você possa construir sua própria rota de fuga. Nós conseguimos traduzir toda essa complexidade numa estratégia prática para que você construa um patrimônio blindado. Se você quer a nossa expertise aplicada ao seu patrimônio, para você entender como funciona e para deixar de ser uma engrenagem, e se tornar realmente um arquiteto da sua própria riqueza, clica nos links aqui na descrição para conversar com o nosso time e entender como nós podemos te ajudar. E também me conta aí um pouquinho da sua opinião. Você acha que, de fato, a geração, né, Baby Boomer, nascida de 46 a meados de 60, 64, é de fato a principal responsável aí por todos os reflexos que a gente vê na nossa economia hoje, ou você acha que tem alguma nuance aí que eu estou esquecendo de comentar? Deixa aqui nos comentários. Obrigado pela sua audiência e nós nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!